Ela apareceu do nada, encharcada, tremendo, com os olhos cheios de desespero. Pediu abrigo por uma noite. Só uma noite. O que ela não sabia é que aquele homem, frio e recluso desde a morte da esposa, não só abriria a porta, mas também o coração. E o que começou com um gesto de compaixão, terminaria com ele se entregando por completo. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, inscreva-se no canal, deixe seu like e conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Seu apoio faz toda a diferença para que histórias assim continuem chegando até você todos os dias. Agora respire fundo, porque o que está por vir vai tocar seu coração de verdade. Naquela noite, o vento parecia gritar pelos mortos. As árvores dobravam os galhos como se suplicassem por misericórdia, e a chuva castigava o telhado da fazenda com uma fúria que Miguel não via desde o enterro da esposa. Do lado de dentro da casa grande, tudo permanecia no mesmo lugar. A poltrona ao lado da lareira, o copo esquecido no aparador, o retrato antigo que ele insistia em manter sobre o piano. Nada havia mudado, e ainda assim, bastou uma batida na porta para que tudo começasse a desmoronar. Foi o latido de Zulu que o alertou. Um rosnado curto, inquieto, como se o cão pressentisse algo que ele não podia ver. Miguel levantou-se devagar da poltrona, o corpo ainda marcado por uma dor antiga e não curada, e caminhou até a entrada com a certeza de que não era o vento. Ninguém aparecia por ali àquela hora. Não naquela chuva, não naquela solidão. Ao abrir a porta, o tempo pareceu parar. Ali, encharcada da cabeça aos pés, estava uma mulher de olhos profundos e expressão cansada. O rosto estava parcialmente coberto por fios escuros e molhados, e os braços cruzados apertavam uma mochila contra o peito. O moletom colado ao corpo revelava os tremores do frio, mas havia algo em seu olhar que Miguel não soube nomear. Não era só desespero, era força. Uma força silenciosa que gritava sem fazer barulho. Ela não disse boa noite. Não perguntou se podia entrar. Apenas sussurrou. É só por uma noite. Por favor. Miguel ficou imóvel por um instante. O tempo suficiente para sentir o cheiro de terra molhada, de medo e coragem misturados. Ela parecia perdida, mas decidida. Frágil, mas indomável. Havia algo nela que o desarmava. Talvez porque lembrava o que ele mesmo já foi um dia. Alguém tentando sobreviver ao que não se pode esquecer. Deu um passo para o lado e abriu espaço para que ela entrasse. A mulher atravessou o batente sem agradecer de imediato. Pisou com cuidado na madeira antiga e olhou em volta como se estivesse pronta para correr, caso algo ameaçasse. O cão a observava com atenção, mas não latiu. Apenas se deitou de novo perto da lareira, em silêncio. Banheiro fica depois da cozinha. Toalhas na prateleira de cima, disse Miguel sem perguntar nada. Ela assentiu com a cabeça e desapareceu pelo corredor. Miguel ficou parado por alguns segundos com a mão ainda na maçaneta. A chuva lá fora engrossava, mas ele só conseguia pensar no que acabara de ver nos olhos dela. Um vazio conhecido. Um tipo de dor que ele reconhecia melhor do que gostaria. Não perguntou o nome. Não perguntou de onde vinha. Era mais fácil assim, para ambos. Quando ela voltou à sala, vestia uma camisa larga dele. O cabelo ainda úmido caía solto, e os olhos estavam mais calmos, mas não menos vigilantes. Depositou a mochila no canto da sala e ficou de pé, sem saber se podia sentar. Tem sopa na panela. Está quente ainda, disse ele apontando para a cozinha. Ela hesitou por um segundo, como se lutar contra a fome fosse mais digno do que aceitar ajuda. Mas seguiu até lá. Miguel não a acompanhou. Permaneceu perto da lareira, de costas, ouvindo apenas os sons sutis de uma colher raspando o fundo de um prato, a água correndo na pia, o piso rangendo sob os pés dela. O tempo inteiro, o silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de tudo o que não estava sendo dito. Ela voltou com o prato vazio nas mãos e os olhos um pouco menos sombrios. Sentou-se no sofá com a manta que ele havia deixado ali de manhã. Só então finalmente falou. Meu nome é Cecília. Miguel. Obrigada por me deixar entrar, Miguel. Ele apenas assentiu. Ela não disse mais nada naquela noite. E ele também não. Mas de algum modo estranho e silencioso, os dois sabiam que aquele, só por uma noite, estava longe de ser o fim. O sol da manhã seguinte entrou tímido pelas janelas da casa grande. Os pingos ainda escorriam do beiral do telhado,
e o cheiro de terra molhada impregnava tudo. Miguel desceu as escadas sem fazer barulho. Estava acostumado com o silêncio, e parte de si esperava encontrar a sala vazia, como se ela tivesse ido embora no meio da madrugada, sem deixar rastros. Mas Cecília estava lá, na cozinha, lavando a louça do jantar que ele nem lembrava de ter servido. Vestia ainda a camisa dele, e seus cabelos estavam trançados com simplicidade. Ao ouvir seus passos, virou-se. Não parecia assustada, nem agradecida, apenas presente. Achei que podia ajudar, disse, voltando a esfregar uma panela com água quente. Miguel pegou a chaleira e colocou sobre o fogão. Não precisava. Eu sei. Tomaram café em silêncio. Ela não pediu para ficar. Ele não ofereceu. Mas ela não arrumou as coisas. Nem perguntou o caminho da estrada. Apenas permaneceu. E isso dizia muito mais do que qualquer pedido. Naquela tarde, Miguel foi até o celeiro. Tinha que verificar uma das baias que precisava conserto. Estava prestes a começar quando ouviu passos leves atrás de si. Quer ajuda? Era Cecília, com um lenço amarrado nos cabelos e os pés descalços. Miguel a olhou por um instante longo demais, antes de responder. Pode segurar as tábuas. Ela sorriu, pela primeira vez. E naquele instante, em meio ao cheiro de madeira, chuva e silêncio, Miguel sentiu algo dentro dele se mover, como o ranger antigo de uma porta que ninguém mais ousava abrir. Naquela noite, enquanto trancava as janelas, ouviu o som de um copo cair. Correu até a cozinha. Cecília estava agachada, recolhendo os cacos. Um corte pequeno no dedo escorria sangue. Deixa que eu cuido, disse ele quase num impulso. Pegou a mão dela com firmeza. Lavou o dedo sob a água corrente, em silêncio, e depois o envolveu com um pano limpo. Cecília não reclamou, não afastou a mão. Apenas o olhou. De perto, os olhos dela tinham uma força estranha. Pareciam ter sobrevivido a algo que ela ainda não tinha coragem de contar. Pareciam implorar para serem vistos, mas não tocados. Você não perguntou nada até agora, disse ela baixinho. Quando estiver pronta, vai me dizer, respondeu Miguel, firme. Cecília respirou fundo, como quem segura uma dor funda demais para escapar de uma vez. Não tenho ninguém, ela disse enfim. E isso não me assusta. O que me assusta é que ninguém me procure mais. Miguel não soube o que responder, porque, de certa forma, também era assim com ele. Na madrugada, o tempo esfriou. A casa rangeu sob o vento da serra. Cecília levantou-se devagar e caminhou até a lareira. Miguel estava ali, ainda acordado, com Zulu deitado a seus pés. Não consegui dormir, ela disse. Ele não olhou. Eu também não. Ela se sentou no chão, a alguns metros dele. Entre os dois, o fogo lançava sombras nas paredes como se contasse histórias antigas que não queriam ser lembradas. Posso ficar mais um dia? Perguntou sem encará-lo. Pode. Foi só isso. Mas bastou. A mulher que pediu abrigo por uma noite acabava de dar o primeiro passo para reconstruir o lugar onde o amor ainda morava, mesmo escondido atrás de muros altos, portas fechadas e feridas que o tempo não conseguia apagar. Miguel costumava acordar antes do sol, o velho hábito de um homem de campo, mas naquela manhã, o cheiro de café já preenchia a cozinha antes que ele sequer abrisse os olhos. O som da chaleira era suave, quase doméstico demais para aquele lugar onde o tempo parecia ter parado. Vestiu a camisa jeans pendurada no encosto da cadeira e desceu as escadas em passos firmes. Parou no meio do corredor ao vê-la. Cecília estava descalça, com os cabelos soltos sobre os ombros, mexendo o café com uma colher de madeira como se fizesse aquilo ali há anos. Usava a mesma camisa larga da noite anterior e cantarolava algo tão baixo que mal se ouvia. Quando percebeu a presença dele, virou-se num gesto contido, mas não desconfortável. Bom dia, disse ela, com os olhos procurando os dele, mas sem forçar o encontro. Bom dia, respondeu Miguel, mantendo a postura ereta e a voz neutra. Cecília serviu 2 xícaras. Entregou uma a ele sem perguntar se ele queria. Era como se ambos já soubessem que certas coisas não precisavam ser ditas. Sentaram-se frente a frente. O barulho da fazenda começava a crescer lá fora. O galo, os cavalos, o farfalhar dos galhos sacudidos pelo vento suave do amanhecer. Mas ali dentro, tudo era feito de pausas e silêncios. Passei a noite pensando. Começou Cecília, olhando para a fumaça que subia do café. Sobre ficar mais um tempo.
Miguel manteve o olhar sobre a borda da xícara. Não respondeu de imediato. Esperava que ela dissesse mais. Não sei exatamente o que estou procurando, continuou. Mas aqui, não me sinto em fuga. Me sinto parada. E isso para mim, já é um começo. Ele assentiu com um gesto quase imperceptível. Tem coisa para fazer na horta. Disse por fim. Era o jeito dele de dizer que ela podia ficar. Miguel havia aprendido a viver entre quatro paredes cheias de memórias. A casa, ampla e antiga, guardava mais do que móveis antigos e fotografias esquecidas. Guardava sussurros e dores que se instalaram devagar, ocupando o espaço que antes era preenchido por risos e conversas de fim de tarde. A esposa, Helena, havia morrido há 5 anos. Um acidente bobo, uma curva mal feita na estrada que ligava a cidadezinha ao vilarejo. Miguel nunca perdoou a chuva, nem a si mesmo. E desde então, vivia como quem cumpria uma sentença, cuidando da terra, do gado, dos empregados e do próprio silêncio. A presença de Cecília naquela casa o tirava do eixo, não porque ela fosse barulhenta ou inconveniente, mas porque o silêncio dela tinha outra temperatura, outro peso. Era um silêncio vivo, que parecia observar, escutar e entender tudo ao redor sem julgar. No segundo dia, ela ajudou a consertar uma cerca caída. No terceiro, limpou o galinheiro sem que ninguém pedisse. No quarto, cozinhou algo simples, mas com cheiro de comida de infância. No quinto, plantou flores no jardim, mesmo sem saber se teria tempo para vê-las crescer. Miguel a observava sem interferir, apenas anotava mentalmente cada gesto e, contra sua própria vontade, começou a se perguntar sobre quem ela era antes de bater à sua porta. Certa tarde, Miguel caminhava pela casa com um molho de chaves em mãos. Ia até o porão pegar uma caixa de ferramentas, mas hesitou diante da porta fechada do antigo quarto de Helena. Passou os dedos pela maçaneta enferrujada, mas não girou. Aquela porta não era aberta desde o velório. Nem os empregados tinham permissão de entrar ali. Cecília apareceu no topo da escada, com as mãos sujas de terra e a testa brilhando de suor. "Precisa de ajuda aí?" perguntou, limpando as mãos numa toalha velha pendurada na cintura. Miguel afastou-se da porta, como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. "Não. Ia pegar umas ferramentas. Só isso. Posso ir junto?" insistiu ela, mas com cuidado. Ele assentiu. O porão era escuro, frio, cheirando a ferrugem e madeira úmida. Miguel acendeu uma das lâmpadas penduradas por fios, e a luz fraca iluminou prateleiras cheias de coisas antigas, potes de vidro, livros embolorados, uma bicicleta infantil enferrujada. Cecília andou devagar, os olhos captando tudo. "Isso aqui parece mais um museu do que um depósito", comentou. Acho que nunca aprendi a jogar as coisas fora." Ele procurava por uma chave inglesa quando viu Cecília parada diante de uma velha máquina de costura. Ela passava os dedos sobre a tampa de madeira com reverência. "Minha mãe tinha uma igual. Vivia costurando remendo nas minhas roupas. E dizia que uma linha bem costurada podia segurar até o mundo", disse ela, mais para si do que para ele. Miguel a olhou de lado. O jeito como ela falava da mãe parecia carregar saudade e algo mais profundo. Algo que talvez ainda doesse. "Ela ainda costura?" Cecília respirou fundo antes de responder. "Não mais. Ela se perdeu antes que eu pudesse voltar." A frase pairou no ar como uma sombra densa. Miguel não perguntou mais nada. O tempo passou devagar naquela semana. Miguel não sabia dizer se eram 3, 4 ou 5 dias desde que Cecília chegara. Ela se tornava parte da casa sem esforço. Não invadia espaço, mas preenchia os vazios com uma presença firme, serena. Passava os fins de tarde sentada no alpendre, costurando algo à mão. Retalhos, pequenos pedaços de pano que ela transformava em figuras improváveis. Um pássaro, uma flor, um céu estrelado. Ele a observava de longe, do estábulo ou do campo de girassóis, fingindo que se importava apenas com o trabalho. Mas no fundo começava a perceber os detalhes, o modo como ela franzia o nariz ao prender o cabelo, como mordia o lábio inferior ao pensar, e como tratava cada objeto com cuidado, como se nada no mundo fosse descartável. Uma noite durante o jantar, ela perguntou: "Por que você não fala da sua esposa?" Miguel não esperava a pergunta. Ficou em silêncio por segundos longos demais. Porque não há o que dizer. Sempre há, mesmo que doa. Ele baixou os olhos para o prato, mastigando devagar. O rosto,
Duro como uma pedra, começava a mostrar rachaduras. Eu a amava, mas não consegui salvá-la. Você não tem esse poder. Eu deveria ter estado lá. Cecília pousou os talheres com delicadeza. Eu também carrego culpas, e algumas delas nem são minhas. Miguel a encarou pela primeira vez com os olhos cheios. Não de lágrimas, mas de algo mais espesso, como se estivesse diante de um espelho, e isso o assustava. Naquela noite, ele subiu para o quarto com passos pesados. Deitou-se sem apagar a luz e encarou o teto por horas. Do outro lado do corredor, sabia que Cecília dormia, e mesmo em silêncio, a presença dela preenchia cada canto daquela casa, não de forma invasiva, mas como alguém que limpa um cômodo fechado apenas abrindo as janelas. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel dormiu até depois do amanhecer. Os empregados da fazenda começaram a reparar nas mudanças. O patrão andava mais calado que o normal, mas com o semblante menos sombrio. Parou de andar de camisa aberta, passou a almoçar na cozinha, deixou de gritar com o tratorista que sempre esquecia as ferramentas jogadas. Quando perguntavam sobre Cecília, ele apenas dizia: "Está me ajudando por uns dias", mas ninguém ousava perguntar mais do que isso. O jeito como ele falava deixava claro que ela não era só alguém ajudando. Certa manhã, Cecília entrou no escritório de Miguel com um envelope antigo nas mãos. Estava arrumando umas gavetas no porão e encontrei isso. Ele pegou o envelope com hesitação. Reconheceu a caligrafia no mesmo instante. Era uma carta de Helena. Esquecida, ou talvez escondida. A data marcava 2 semanas antes da morte dela. Miguel guardou a carta na gaveta sem abrir. Cecília percebeu, mas não insistiu. "Se um dia quiser conversar, eu escuto bem." Ele assentiu, mas não respondeu. Cecília saiu do cômodo, e quando a porta se fechou, Miguel encostou a testa na madeira da escrivaninha e ficou ali, em silêncio, como sempre. Mas dessa vez, um silêncio que já não era tão confortável assim. Naquela noite, choveu de novo. Cecília fez chá de hortelã e o deixou sobre a mesa. Miguel tomou sem dizer nada, mas olhou para ela por um tempo mais longo do que pretendia. Ela percebeu. "Posso perguntar uma coisa?" Ele fez que sim, com um gesto breve. "Você já pensou em deixar esse lugar?" Miguel deu um leve sorriso, o primeiro em dias. "Já, mas ele não me deixava." "E agora?" Miguel olhou para fora. O vento balançava as cortinas e o som da chuva preenchia a sala como uma canção de fundo. "Agora, talvez esteja me permitindo." Cecília recolheu a caneca, dobrou o pano de prato com cuidado e deixou um bilhete simples sobre a bancada. "Obrigada por me deixar ficar." Mesmo sem palavras. Miguel encontrou o bilhete horas depois. Segurou-o entre os dedos e fechou os olhos. Havia algo nela, que estava limpando seus silêncios. E isso, para ele, valia mais do que qualquer grito. A porta do porão sempre rangeria da mesma maneira, como se fosse feita não apenas de madeira velha, mas de lembranças que preferiam ficar guardadas. Miguel desceu os degraus com uma lamparina numa mão e um pano na outra. A luz da manhã filtrava-se pelas frestas da casa, mas ali embaixo o tempo tinha outro ritmo e outro cheiro, de passado úmido. Cecília já estava lá embaixo, sentada sobre uma caixa coberta por um pano bordado, a cabeça baixa, os olhos voltados para o chão de cimento frio. Quando o viu, esboçou um sorriso discreto, a mesma expressão que ela usava sempre que tentava disfarçar a própria inquietação. "Te espantei?" perguntou, levantando-se devagar. "Não, só achei que estivesse na estufa. Precisei de ar." "Irônico, né?" Ela olhou em volta. "Vim procurar linhas e agulhas. Tinha certeza de que vi aqui ontem. Tem numa das caixas ao fundo. Minha mãe costurava antes da Helena vir morar aqui. Ficou tudo guardado." Ela caminhou até o canto indicado e começou a remexer devagar. Miguel encostou-se na parede, observando os movimentos dela com atenção. Os dedos dela deslizando sobre os tecidos. Os olhos atentos às etiquetas escritas com caligrafia antiga. A forma como às vezes parava por 2 segundos, como se alguma lembrança insistisse em se impor. "Esse porão parece um lugar onde se esconde uma vida inteira", comentou ela, tirando de uma caixa um rolinho de linha vermelha. "Tem coisa aqui que nem você lembra mais que existe. Justamente por isso está aqui." Ela o encarou. "Às vezes o que enterramos nos persegue do mesmo jeito." Só que em silêncio. Miguel desviou o olhar. Cecília continuou vasculhando. De uma das caixas, tirou um álbum de fotografias. Não era antigo como os outros.
A capa era de couro escuro, com uma fita de cetim amarelada segurando as bordas. Sentou-se novamente e abriu com delicadeza. As primeiras imagens eram de Helena, jovem, sorrindo diante da varanda da casa grande, segurando girassóis nos braços. Depois, ela e Miguel juntos em alguma festa no vilarejo. Mais à frente, uma fotografia em preto e branco de uma mulher que Cecília não conhecia. Talvez fosse a mãe dele. Ela era bonita, comentou. Miguel se aproximou lentamente, parando atrás dela. Era, e sabia disso. Gostava de flores e música antiga, e fazia um bolo de milho como ninguém. Por que guardou tudo isso aqui? Porque tudo começou a doer mais do que lembrar. Cecília virou a página. Encontrou uma imagem de Miguel ainda jovem, usando uma camisa azul, sentado num degrau com um violão nas mãos. Você tocava? Tocava. E por que parou? Ele deu de ombros. Porque era a Helena quem cantava. O silêncio entre eles durou mais que o necessário. Cecília fechou o álbum com cuidado, como se não quisesse acordar as memórias adormecidas. Tem mais coisa ali, disse Miguel, apontando para uma caixa de madeira no canto mais escuro. Mas cuidado, pode ter rato. Ela caminhou até lá com um olhar curioso. A tampa estava solta, coberta por um lençol manchado pelo tempo. Dentro, havia uma velha máquina fotográfica, fitas de cetim, uma caixinha de música quebrada e um envelope branco, lacrado. Miguel se adiantou ao vê-la pegar o envelope. Deixa isso. Está com seu nome, disse ela virando o envelope para mostrar. Miguel Vasconcelos. A letra é da Helena? Ele reconheceu a caligrafia imediatamente. Aquela carta estava ali havia anos, mas ele nunca teve coragem de abrir. Não sei por que ela deixou aqui. Talvez não quisesse que eu encontrasse tão cedo. Quer que eu guarde? Ele hesitou. Depois, assentiu. Cecília devolveu o envelope à caixa, mas o fez com delicadeza, como quem respeita o espaço de um segredo que ainda não quer ser revelado. Tem muita coisa nessa casa que não quer ser lembrada, murmurou ela. Tem muita coisa em você também, disse ele encarando-a de forma direta. Cecília se calou. Por alguns segundos, ficou imóvel. Depois, caminhou até o canto oposto e pegou a mochila pequena que sempre deixava perto da escada. Tirou de dentro um objeto embrulhado num pano grosso. Quando o desembrulhou, Miguel viu. Era uma fotografia, gasta, dobrada nos cantos com marcas de umidade. Esse homem é seu pai? Perguntou Miguel, vendo a imagem de um homem de barba rala, ao lado de uma menina pequena num campo aberto. Não, é meu marido. A frase caiu como pedra. Miguel não disse nada, apenas observou. Ele me bateu pela primeira vez na nossa lua de mel. E eu achei que era só um erro, uma explosão. Mas depois vieram os outros dias, e outras desculpas. Fui ficando, por medo, por vergonha, por acreditar que amor era isso mesmo, que eu é que não sabia ser boa o bastante. A voz dela estava firme, mas havia algo nos olhos que não se sustentava mais. Um dia, ele dormiu e eu saí com o corpo cheio de hematomas, uma bolsa com R$ 100 e essa foto. Caminhei até a rodoviária. Peguei o primeiro ônibus. E fui indo, sem destino certo, até que a chuva me trouxe aqui. Miguel a escutou em silêncio. O peito doía de um jeito diferente. Não era dor de saudade como aquela que sentia por Helena. Era um tipo de indignação. Um incômodo diante do mundo que deixava alguém como Cecília ter que fugir assim, sem rumo, sem defesa. Aqui você não precisa ter medo, disse ele por fim. Ela sorriu. Mas não era um sorriso leve. Eu não estou mais fugindo, Miguel. Só estou tentando lembrar quem eu era, antes de ser dele. Ele não respondeu, mas naquele instante soube que algo havia mudado entre eles. Naquela noite, Cecília deixou a porta do quarto entreaberta. Não disse nada, não pediu nada, apenas a deixou aberta. E Miguel passou pelo corredor 3 vezes antes de parar diante dela. Não entrou, não chamou, apenas olhou. Ela dormia, com os cabelos soltos sobre o travesseiro e os dedos entrelaçados sobre o peito. Pela primeira vez em anos, Miguel sentiu vontade de entrar num quarto que não era o seu. Os dias seguintes passaram como brisa. Trabalhavam juntos na terra, consertavam janelas, catalogavam objetos antigos. Miguel voltou a tocar violão no fim da tarde, sentado no alpendre, enquanto Cecília remendava roupas velhas que encontrou no armário dos fundos. Zulu, o cão velho, passou a deitar-se sempre entre os dois, como se também tivesse encontrado uma paz que não sentia há tempos. Mas havia algo em Cecília que ainda escapava.
Certa manhã, enquanto recolhia roupas no varal, ela caiu de joelhos. Miguel correu até ela e a segurou antes que batesse com a cabeça no chão. Está tudo bem? Ela balançou a cabeça. Suava frio. Só uma tontura. Deve ser calor demais. Miguel a ajudou a se sentar. Pegou água, um pano úmido. Ela parecia envergonhada. Isso acontece com frequência? Às vezes, quando estou muito cansada. Ele não acreditou. Havia algo mais. Mas respeitou o silêncio dela. Até que 2 dias depois, viu o frasco de remédio escondido no fundo da mochila dela. Era um ansiolítico. Forte. Em doses controladas. Está tomando isso sozinha? Não tenho outra opção. Respondeu sem desviar os olhos. Não tenho plano de saúde. Nem um CPF regular. Mudei de nome para escapar dele. Se eu procurar ajuda, ele me acha. Miguel apertou o frasco com força. Aqui você pode ter tudo. Um nome, segurança, pode ter paz. Não se trata só de segurança, Miguel. Trata-se de merecer uma vida nova. E eu ainda não sei se mereço. Ele se aproximou, colocou uma das mãos sobre a dela e disse: merece, Cecília. E vai ter. Naquela noite, Miguel voltou ao porão. Abriu a caixa, tirou o envelope, leu a carta. E chorou pela primeira vez desde o enterro. Na carta, Helena dizia que o amava. Mas que o silêncio dele estava matando os dois. Que queria vê-lo sorrir de novo. Que desejava que ele fosse feliz, mesmo que ela não estivesse mais ali. Ele dobrou a carta e a colocou no bolso. Subiu as escadas. Parou diante da porta do quarto de Cecília e bateu suavemente. Ela abriu com os olhos inchados de cansaço. Está tudo bem? Perguntou. Está. Só queria dizer que você merece, sim. E se precisar de alguém que acredite nisso com você, eu estou aqui. Ela não respondeu. Apenas se aproximou devagar e apoiou a cabeça no peito dele. Ficaram assim por longos minutos, em silêncio. Mas naquele silêncio havia algo novo. Algo que os dois reconheciam, mesmo sem saber explicar. Algo que estava nascendo. Ali, entre as paredes antigas da casa grande, os segredos do porão. E 2 corações quebrados que começavam a se encontrar. A casa grande parecia diferente naquela manhã. O vento soprava mais leve entre as janelas abertas, e até os móveis antigos, de costume imóveis e silenciosos, pareciam ter ganhado uma espécie de vibração invisível. Miguel percebia isso nos detalhes. O cheiro de bolo que vinha da cozinha, a voz suave de Cecília cantarolando uma melodia sem letra, os passos descalços dela cruzando o assoalho como se o lugar sempre tivesse sido seu. Era sábado, e a ideia de almoço partira dele. Pela primeira vez desde que Helena se fora, ele sentiu vontade de dividir uma refeição de verdade com alguém. Sem horários, sem compromissos, sem desculpas. Só uma mesa posta, 2 pratos. E o silêncio confortável entre quem já se entendeu até onde as palavras não chegam. Vamos almoçar aqui fora hoje? Perguntou, apoiado na porta da cozinha. Cecília lavava alfaces colhidas minutos antes. As mangas da blusa arregaçadas, o cabelo preso num coque frouxo. Ela o olhou por sobre o ombro e sorriu. Achei que nunca ouviria você dizer isso. Nem eu. Montaram a mesa debaixo do caramanchão, perto dos pés de lavanda. Cecília decorou com flores silvestres colhidas no jardim. Miguel buscou um vinho guardado há anos no armário mais alto da despensa. Os dois pareciam jovens demais para a idade que carregavam nos ombros, e velhos demais para as dores que ainda escondiam nos olhos. Posso perguntar uma coisa? Disse Cecília, ajeitando os guardanapos. Pode. Você pensa em ir embora um dia? Da fazenda? Miguel demorou para responder. Pensei por muitos anos, mas não por querer ir, e sim por não aguentar mais ficar. E agora? Ele pousou uma garrafa na mesa, olhou para ela sem pressa. Agora, talvez eu queira ficar, porque tenho um motivo que não é feito de dor. Cecília não desviou o olhar. Eu também estou começando a querer ficar. Houve um silêncio entre eles, mas não era o tipo que separa. Era o que aproxima, como um passo que ainda não foi dado, mas já é intuição entre 2 corpos. Miguel caminhou até a cozinha, buscando os pratos. Ela ficou ali fora, sentada, olhando para a linha do horizonte, onde o campo encontrava o céu. O vento jogava mechas soltas de cabelo sobre seu rosto, e ela não se importava. Era um dia bonito, talvez o mais bonito desde que chegara ali. Na cozinha, Miguel ajeitava os talheres, quando notou o rádio antigo sobre a estante.
Era o mesmo que Helena usava para ouvir suas músicas preferidas nas tardes de domingo. Ligou por impulso, esperando que ainda funcionasse. A frequência chiou por alguns segundos. Depois sintonizou uma canção instrumental. Piano suave, introspectivo. Quando voltou para fora, viu Cecília em pé, girando devagar sobre os pés descalços, como se dançasse com o vento. Uma dança sem forma, sem par, mas tão cheia de sentimento que Miguel parou ali, com os pratos ainda nas mãos, sem ousar interromper. Ela só parou quando o viu. Era isso que eu fazia quando criança, disse ofegante. Dançava até esquecer o que doía. Funcionava? Por um tempo. E agora? Ainda funciona. Mas só quando ninguém está olhando. Miguel se aproximou devagar. Pousou os pratos na mesa e estendeu a mão. Então vamos fingir que não tem ninguém aqui. Ela hesitou por 2 segundos. Depois aceitou. As mãos se tocaram, quentes, firmes. Ele a guiou com calma, os pés de ambos se movendo no compasso incerto de quem dança não com os passos, mas com a alma. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ele fechou os olhos. O tempo ali desapareceu, junto com as mágoas, os nomes antigos e os medos ainda sem nome. Você sente falta dela? Perguntou Cecília num sussurro. Miguel demorou a responder. Sinto, mas pela primeira vez, não sinto culpa por sorrir. Ela o olhou, e ele soube que algo estava prestes a acontecer. O beijo não veio de forma abrupta, veio de um quase. Um quase beijo que viveu nos olhos deles por segundos longos e densos. Miguel levantou a mão até o rosto dela, afastou com cuidado uma mecha de cabelo. Cecília não recuou. Sua respiração era baixa. Os olhos, úmidos. A pele do rosto corada pela emoção. Ele se aproximou mais. A boca dele a 1 centímetro da dela. Foi quando o barulho cortou o momento. O som seco de pneus no cascalho. Um carro. Rápido demais para ser um dos funcionários. A buzina curta, nervosa. Miguel se afastou devagar. Cecília respirou fundo. Os dois olharam na mesma direção. Vai ver, é só alguém perdido, disse ele pegando a toalha sobre a mesa. Ou não. A resposta dela foi baixa, mas carregava tensão. O portão da fazenda foi aberto por um dos peões. Miguel caminhou até lá com passos firmes. Cecília logo atrás, mas parando antes de ser vista. Do lado de fora, um homem de terno surrado e óculos escuros permanecia encostado num carro preto. Tirou o chapéu e sorriu de forma amarga. Miguel Vasconcelos? Sou eu. Vim entregar isto. Era um envelope pardo. Miguel abriu sem disfarçar. Papéis oficiais, notificação, procuração. Havia um nome em destaque. Cecília Oliveira dos Santos. Isso tem a ver com ela? Perguntou Miguel olhando de volta para a entrada da casa. Não posso dar detalhes. Mas diga que, se ela quiser manter esse silêncio, o preço está subindo. Quem mandou isso? Um homem com muito dinheiro e pouca paciência. Miguel fechou o envelope com força, o maxilar tenso. Se voltar aqui, traga um advogado. O homem deu um passo para trás, levantando as mãos com deboche. Só estou fazendo meu trabalho, senhor. Mas ela sabe com quem se meteu. Miguel não respondeu. Assistiu ao carro sumir na estrada de terra. Quando se virou, Cecília já não estava mais à vista. Encontrou-a no quarto, jogando roupas dentro da mochila. Eu sabia que era questão de tempo, disse ela, os olhos vermelhos. Ele me achou. Você não vai sair daqui por causa disso. Não posso ficar, Miguel. Eu não quero te envolver. Não é justo. Você já está envolvida, desde o dia em que entrou por aquela porta. Ela parou, olhou para ele. E se ele voltar? Que volte. Mas vai encontrar um homem disposto a proteger quem ama. A palavra ficou ali. Ama. Ela não respondeu, mas deixou a mochila no chão. A comida esfriou na mesa posta. O vinho não foi aberto. O almoço nunca aconteceu. Mas naquela noite, Miguel preparou uma sopa e dividiu com ela na varanda. Sentaram-se lado a lado, sem dizer muito. Zulu deitou aos pés dos dois, como sempre fazia. Eu não quero ser peso para ninguém, disse Cecília, quebrando o silêncio. Você não é peso. Você é o motivo. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E ele passou o braço por cima dos ombros dela com a naturalidade de quem, mesmo ferido, sabe exatamente onde quer ficar. Lá dentro, o rádio ainda tocava. O disco girava, mesmo sem ninguém ouvir. Porque às vezes, os momentos mais importantes não fazem barulho. Só mudam tudo. Era cedo.
O sol ainda se escondia atrás das montanhas, e a fazenda dormia sob uma bruma fina que dançava entre os galhos das árvores. Cecília não dormira bem naquela noite. A chegada do homem no carro preto, a ameaça implícita no envelope e a forma como Miguel dissera "ama" tinham ficado rodando em sua cabeça como um relógio quebrado que insiste em marcar a mesma hora. Desceu as escadas devagar, os pés descalços sobre a madeira fria. Encontrou a cozinha silenciosa, o pano de prato dobrado com perfeição sobre a pia e a chaleira já morna. Pegou uma caneca, colocou água no fogo e sentou-se à mesa. Sentia que o peito carregava peso demais, como se todas as lembranças, as ruins, as boas, as não ditas, tivessem resolvido acordar juntas. Ouviu os passos dele no corredor e não se virou. Só falou. "Dormiu?" "Pouco", respondeu Miguel, encostando-se no batente da porta. "Você?" "Quase nada." Houve um silêncio breve, mas denso. Ele se aproximou, puxou a cadeira em frente à dela e sentou-se. "Tem um lugar que quero te mostrar hoje", disse. Ela o olhou com desconfiança leve. "É longe?" "Pouco mais de 1 hora a pé. Mas o caminho vale." "E por que agora?" Miguel encolheu os ombros. "Porque eu não quero que você vá embora carregando só lembranças ruins. Se for para ir, que leve algo bonito daqui." Cecília não respondeu, mas depois de alguns segundos, assentiu com a cabeça. Subiram pelo pasto alto, cortando por entre árvores retorcidas e trilhas que só quem vive ali saberia seguir. Miguel ia à frente, mas olhava para trás de tempos em tempos. Cecília caminhava em silêncio, a mochila leve nas costas, o cabelo preso num nó alto e os olhos atentos a tudo. Chegaram a um mirante natural, onde a terra despencava sobre um vale coberto de lavanda selvagem. Ao fundo, o rio serpenteava como uma fita prateada, e os pássaros riscavam o céu, como se desenhassem promessas no ar. "Isso é lindo", disse Cecília com a respiração ofegante. "Helena adorava vir aqui. Às vezes eu a trazia para pintar. Ela era artista? Tentava ser. Mas era melhor com as palavras. Escrevia poemas escondida. Encontrava beleza onde ninguém olhava. Parece com alguém que conheço", murmurou Cecília. Miguel sorriu sem pressa. Sentaram-se sobre uma pedra plana, o sol já aquecendo os ombros. Ele tirou 2 pedaços de bolo da bolsa e ofereceu um a ela. Cecília aceitou. "Sabe o que eu fazia quando era pequena?" disse ela, olhando o horizonte. "O quê?" "Escrevia nomes imaginários para as nuvens. E chorava quando elas desapareciam." "Por quê?" "Porque eu achava que elas morriam quando ninguém olhava." Miguel se virou lentamente para ela. Havia ternura nos olhos dele, mas também algo mais. Algo que vinha crescendo há dias e que ele não sabia mais como conter. "Você ainda faz isso?" "Não, mas às vezes sinto falta." "De quê?" "De acreditar que as coisas voltam se a gente lembrar com força." Ele a observou em silêncio. Os dedos dela estavam sobre as pernas, cruzados com leveza. Miguel estendeu a mão e, sem dizer nada, tocou os dedos dela. Não foi um gesto impulsivo, nem carregado de desejo. Foi um toque com intenção, com significado. Cecília olhou para a própria mão sob a dele. Seu corpo se enrijeceu por um segundo. Depois relaxou. Miguel passou o polegar sobre o dorso da mão dela, devagar, como se confirmasse que aquele toque não era uma invasão, mas um abrigo. "Você ainda tem medo?" perguntou ele. "Do quê?" "De ser tocada assim." Ela respirou fundo. "Tive medo a vida inteira. Até agora." "E agora?" Cecília apertou os dedos dele com suavidade. "Agora é diferente." Ficaram ali, com as mãos entrelaçadas, olhando para o vale. Nenhum deles tentou transformar aquele momento em palavras. Era o tipo de instante que se guarda inteiro, sem pontuação. Voltaram para a fazenda quando o sol já começava a descer. No caminho, Miguel contou sobre as viagens que nunca fez, os planos que a vida engoliu, as promessas que se perderam depois do acidente. Cecília ouvia em silêncio, como se ele fosse um livro que finalmente decidira ser lido. "Eu construí essa casa para ser cheia", disse ele parando diante do portão. "Mas me acostumei a ouvir só meus passos. Até você chegar. Eu não sei se posso ficar, Miguel. Ele me procura. Eu sei. Mas eu não vou fugir de você. Nem deixar que você fuja de si mesma." Ela não disse nada, mas seus olhos já estavam úmidos. Naquela noite, Miguel acendeu a lareira. Era cedo, mas o frio havia voltado. Cecília se sentou no tapete, as pernas dobradas, o rosto voltado para o fogo.
Ele se aproximou e entregou a ela uma manta. Tem dias que o corpo sente o que a alma tenta disfarçar, disse. E o seu corpo sente o que hoje? Que faz muito tempo que não divide o silêncio com alguém. E sente falta quando você se cala. Cecília sorriu com os olhos. Às vezes eu não sei o que dizer. Às vezes não é preciso. Ele sentou-se ao lado dela. Os dois ficaram ali, ombro a ombro, em silêncio. Zulu deitou-se entre os dois. O estalo das brasas era o único som. E mesmo assim, havia ali mais conversa do que em qualquer diálogo. Na manhã seguinte, Cecília acordou antes do sol. Saiu da casa e caminhou até a estufa, onde começara a plantar mudas de lavanda semanas antes. Miguel a encontrou ajoelhada, com a terra nas mãos, os cabelos soltos e a expressão serena. Está cuidando do quê? Perguntou. Do que é frágil. E como se cuida disso? Com paciência, com tempo e com presença. Ele se ajoelhou ao lado dela. E ali, no chão frio da manhã, estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Quando ela tocou na dele foi diferente. Não havia hesitação, nem pressa. Foi o mesmo gesto do dia anterior, mas com um novo sentido. Agora, não era só conforto, era escolha. Cecília se levantou e ficou frente a frente com ele. Seus olhos estavam diferentes. Havia firmeza, não medo. Se eu ficar, não quero ser lembrada como alguém que precisou de abrigo. Quero ser lembrada como alguém que decidiu ficar. E eu não quero que você fique por minha causa. Quero que fique por você. Então talvez a gente tenha o mesmo desejo. Miguel ergueu a mão e com o dorso dos dedos, tocou de leve o rosto dela. Um gesto simples, mas cheio de verdade. Ela fechou os olhos. Ele se aproximou. Dessa vez o beijo não ficou no quase. Foi real, lento, firme, terno. O toque da boca dele na dela não pedia nada. Só oferecia. E ali, naquele instante em que o dia nascia e a lavanda exalava seu perfume mais suave, dois corações marcados encontraram um ponto de repouso. Lá dentro, a casa grande estava quieta, mas viva. A porta do quarto de Helena continuava fechada, mas já não pesava tanto. Na estante da sala, o retrato antigo foi trocado de lugar. E na cozinha, sobre a mesa de madeira rústica, havia 2 xícaras lado a lado, ainda vazias, mas prontas para serem preenchidas. A chuva daquela madrugada não era forte. Caía mansa, como se lavasse a terra com um cuidado antigo. Cecília acordou antes que o galo cantasse, com o som da água escorrendo pelas calhas da varanda. Abriu os olhos devagar e sentiu o peso do peito diferente. Não era dor. Não exatamente. Era como se algo dentro dela estivesse pedindo para sair. Algo que ela manteve guardado por tanto tempo que já nem sabia como soava quando tentava ser dito em voz alta. Vestiu um casaco de lã, amarrou o cabelo no alto e desceu para a sala. Miguel estava ali, sentado no sofá, com um cobertor sobre as pernas e uma xícara nas mãos. Não parecia surpreso ao vê-la. Apenas a olhou com calma, como se já soubesse que ela apareceria naquele momento. Também não dormiu? Ela perguntou, parando na frente da lareira. Só fechei os olhos. Mas a cabeça não desligou. Cecília sentou-se a poucos passos dele. A manta ainda dobrada no encosto do sofá, os pés escondidos sob a barra do moletom. O fogo crepitava devagar, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. Miguel, eu preciso te contar uma coisa, disse ela com a voz baixa, mas firme. Ele não falou. Apenas colocou a xícara de lado e se inclinou ligeiramente, como se dissesse, estou ouvindo, sem usar palavras. Eu fugi do meu marido, isso você já sabe. Mas o que talvez você não saiba é o que me fez correr e não olhar mais para trás. Miguel se manteve imóvel, o olhar cravado nos olhos dela. Cecília inspirou fundo, tentando encontrar um lugar seguro dentro de si onde pudesse começar. Ele era juiz, influente, de uma família grande, com amigos em todo lugar. Quando nos conhecemos, eu tinha 24 anos e achava que ele era tudo que eu precisava. Estabilidade, maturidade, presença. E ele te enganou, disse Miguel, num sussurro quase imperceptível. Não no começo. No início ele era gentil, cuidava de mim, dizia que eu era especial. Mas com o tempo, ele começou a me isolar, longe das minhas amigas, da minha família. Tudo era motivo para desconfiança. Um batom diferente, um telefonema sem ele por perto, e depois vieram os primeiros empurrões, as palavras duras, as acusações absurdas. Ela parou por um instante como se buscasse ar.
E eu aceitava, porque achava que ele estava certo, que eu precisava mudar, que era eu quem provocava. Miguel cerrou os punhos sobre os joelhos, mas não disse nada. Até que um dia, ele chegou em casa mais tarde do que o habitual. Cheirava a uísque. Me mandou calar a boca na frente da empregada. E quando ela foi embora, ele me bateu com tanta força que eu caí. E ele chutou. 1, 2, 3 vezes. E depois, foi como se nada tivesse acontecido. Ele dormiu no sofá. E eu dormi no chão da cozinha, com o rosto coberto de sangue. Ela levou a mão ao próprio rosto, como se ainda pudesse sentir os hematomas. Eu me olhei no espelho na manhã seguinte, e não me reconheci. Era outra mulher. Era uma sombra de mim. Peguei o que consegui, escondi o celular no sutiã, e fui até a rodoviária. O resto, você sabe. Miguel levou alguns segundos antes de falar. Quando o fez, sua voz estava baixa, mas firme. Ele ainda está procurando você? Sim, eu não usei o nome dele nos papéis do casamento. Nunca troquei meus documentos oficialmente. Isso me deu alguma proteção, mas ele tem dinheiro. Conhece gente em todo lugar. E me jurou que se me encontrasse, terminaria o que começou. E você tem medo de que ele te ache aqui. Tenho medo de que ele ache nós dois. Miguel respirou fundo. Passou a mão pelo rosto. Olhou para o fogo como se buscasse ali a força que precisava para dizer o que vinha a seguir. Posso te contar algo que ninguém mais sabe? Cecília assentiu, surpresa com a pergunta. Nem Helena soube. Não porque eu escondi, mas porque nunca tive coragem de admitir nem para mim mesmo. Ele se recostou no sofá, os olhos perdidos no movimento das chamas. Quando Helena morreu, eu não estava em casa. Estava com outra mulher. Cecília não esperava aquilo. Seus olhos se arregalaram de leve. A gente estava em crise. E eu fui fraco. Tentei compensar minha ausência com presentes, viagens, promessas. Mas já estava longe. Do corpo, da alma, do olhar. Ele apertou os próprios dedos. Naquele dia, Helena pegou o carro para ir até a cidade. Disse que precisava respirar. Eu sabia que era por minha causa. E mesmo assim, não fui atrás. Silêncio. Quando recebi a ligação do hospital, eu estava num hotel, com alguém que não significava nada. Corri para lá, mas ela já tinha partido. Cecília se aproximou devagar. Tocou o ombro dele com cuidado. E você carrega essa culpa desde então? Todos os dias. É como se ela me olhasse daquele retrato da sala e dissesse: eu só queria que você tivesse me amado até o fim. Ele baixou os olhos. Cecília segurou a mão dele entre as suas. Miguel, você errou. E pagou por isso com uma dor que ninguém deveria carregar sozinho. Mas amar alguém novo não apaga o que passou. Só mostra que você ainda está vivo. Você acha que sou capaz disso? De amar de novo? Não. Eu tenho certeza. Ele a olhou por um longo tempo. E você? Eu ainda estou aprendendo a não me sabotar, a não achar que tudo de bom vai embora. Mas se você tiver paciência, eu fico. Miguel puxou a mão dela até encostar no próprio peito. Aqui é seu, Cecília. Só seu. Desde o primeiro dia que você bateu naquela porta e pediu abrigo sem pedir desculpas. Ela se jogou nos braços dele e o abraço foi longo. Sem pressa. Sem medo. Um abraço de quem não queria mais fugir, nem esconder. Nos dias que seguiram, a fazenda ganhou outra vibração. Cecília voltou a mexer na estufa com mais frequência. Costurava de manhã e ajudava no campo à tarde. Começou a desenhar ideias para reformar a varanda. Escrevia frases soltas em cadernos antigos. Miguel lia cada uma como se fossem orações. Essa aqui, disse ela certa manhã, apontando uma anotação. É a que mais gosto. Nem todo recomeço precisa de um ponto final. Às vezes, só precisa de coragem para virar a página. Miguel sorriu. Isso devia estar em algum livro. Está em mim. Certa noite, enquanto organizavam documentos antigos na sala, Cecília encontrou novamente a carta de Helena. A mesma que Miguel havia lido sozinho no porão. Ele ficou tenso ao vê-la nas mãos de Cecília. Posso? Perguntou ela, sem abrir ainda. Miguel assentiu. Ela leu em silêncio. As palavras da antiga esposa dele não estavam cheias de raiva. Havia ternura. Um pedido velado para que ele não se deixasse morrer por dentro. Um desejo sincero de que ele encontrasse alguém que o fizesse sorrir de novo. Quando terminou, Cecília olhou para ele com os olhos cheios. Ela te amou até o fim. E eu falhei com ela. E ainda assim, ela quis que você vivesse. Cecília segurou a carta com as duas mãos. Dobrou-a com delicadeza
e a colocou dentro de um porta-retratos vazio que estava sobre o piano. Ela vai continuar aqui, mas agora, com paz. Miguel assentiu, em silêncio, o coração leve de uma forma nova. Naquela noite, enquanto chovia de leve outra vez, eles dançaram devagar na sala, sem música, sem plateia, só o som da chuva nos vidros, e duas almas dizendo, com o corpo, aquilo que ainda era difícil traduzir. Miguel sussurrou no ouvido dela. Obrigado por me mostrar que o amor não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Ela sorriu com o rosto colado no peito dele. E obrigada por não me ver como uma mulher quebrada, mas como alguém que ainda pode florescer. Já está florescendo. Ali, sob a luz baixa do abajur antigo, dois corações antes presos ao passado se permitiram algo novo. Liberdade. E no centro da sala, cercados por tudo o que viveram, e tudo o que ainda podiam viver, Miguel e Cecília entenderam que amor, de verdade, começa quando a gente tem coragem de contar o que mais dói. E alguém, do outro lado, escolhe ficar. O céu da fazenda amanheceu tingido de prata. As nuvens se acumulavam sobre as colinas, prometendo uma nova chuva. Mas não era uma chuva fria. Era daquelas que chegam para regar o que já começou a brotar, como um sussurro da terra dizendo, você pode florescer, mesmo depois de tanta seca. Cecília acordou com o som da água correndo nas calhas. Não sentiu medo, nem pressa. Sentou-se à beira da cama, puxou uma manta até os ombros e observou o vidro da janela coberto por pequenas gotas. Era seu último dia ali. Ou deveria ser. A decisão ainda não havia sido dita em voz alta, mas já caminhava com ela desde a noite anterior, quando Miguel sussurrara que a amava, e que não aprenderia, mesmo querendo tudo com ela. Na penteadeira improvisada, um vestido pendurado num cabide chamava sua atenção. Era simples. Azul claro, de tecido leve, com botões antigos de madrepérola. Cecília o encontrara no baú do porão, dias atrás, quando ajudava Miguel a organizar as caixas esquecidas. Não sabia a quem pertencera, mas havia algo naquela peça que lhe causava saudade de algo que nunca viveu. Levantou-se, tirou o vestido do cabide, passou os dedos por cada costura, e então sorriu. Era dia de usá-lo. Não por um motivo especial, mas porque, depois de tanto tempo, ela merecia se sentir bonita para si mesma. Miguel estava na varanda, com uma caneca quente nas mãos quando a viu. Cecília caminhava descalça pelo corredor de pedras, o vestido azul colado ao corpo pela brisa úmida, o cabelo preso de forma leve e solta. Ela parecia flutuar, como se o tempo tivesse voltado e levado com ele tudo o que pesava. Você está linda, disse ele com a voz rouca sem tirar os olhos dela. Obrigada, respondeu parando diante dele. Encontrei esse vestido e achei que hoje era um bom dia. Ela se aproximou. Sentou-se ao lado dele no banco de madeira, puxou os joelhos até o peito e olhou para o céu. Lembra quando eu te disse que às vezes sentia falta de acreditar que as coisas voltam se a gente lembrar com força? Lembro. Acho que hoje eu acredito nisso. Miguel a observou em silêncio. Havia uma luz diferente nela, uma serenidade que ele só vira em pessoas que sobreviveram à própria dor, que escavaram dentro de si mesmas até encontrar, entre os escombros, algo que valia a pena proteger. Então fica, disse ele por fim. Não por mim, por você, por tudo que você construiu aqui. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu nunca fui de ficar, sempre fui de passar, observar e ir embora antes que alguém me pedisse para ficar. Mas aqui é diferente, porque aqui você foi vista. Ela sorriu. E porque aqui eu me vi. A chuva aumentou. Grossa, quente, intensa. Miguel correu para guardar as ferramentas do celeiro. Cecília recolheu os tecidos da varanda. Riam como crianças enquanto corriam sob a tempestade, molhados dos pés à cabeça. Zulu latiu animado, correndo entre eles. De repente, Cecília parou no meio do terreiro. Estava encharcada, os cabelos grudados no rosto, o vestido colado ao corpo. Mas havia alegria em cada movimento. Ela ergueu os braços para o céu, girou no próprio eixo e fechou os olhos. Miguel a observava da varanda, com o coração batendo num ritmo novo. Vem, ela gritou rindo. Só por um minuto, ele hesitou. Depois largou o pano de secar nas mãos, desceu as escadas de 2 em 2 e correu até ela. Quando a alcançou, Cecília o puxou pela camisa, as mãos molhadas, os olhos brilhando. Você percebeu?
disse ela ofegante. O quê? Que tudo o que a gente precisava era dessa chuva. Ele encostou a testa na dela. E desse amor. O beijo aconteceu ali, sem aviso. Molhados, rindo, tremendo de emoção. Era um beijo sem urgência, mas com entrega. Um encontro de histórias, não só de bocas. Um sim, depois de tantos nãos. Mais tarde, quando o tempo acalmou e o sol se insinuou entre as nuvens, Miguel acendeu a lareira. Cecília apareceu com 2 xícaras de chá de canela e mel. A estufa resistiu à tempestade, disse ela, sentando-se ao lado dele no chão da sala. E o coração? Ela sorriu. Está firme, pela primeira vez. Ele puxou uma manta, cobriu os dois e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, quero te mostrar uma coisa. Caminhou até o quarto antigo de Helena. Girou a maçaneta. A porta abriu com um leve estalo. Cecília o seguiu em silêncio. Era a primeira vez que entrava ali. O quarto estava limpo, mas intocado. A cama arrumada, as cortinas fechadas. Sobre a cômoda, o retrato de Helena sorrindo com um lenço amarrado na cabeça. Cecília parou diante da imagem. Ela era linda. Era. Miguel se aproximou, retirou o porta-retratos com cuidado e olhou para a foto por longos segundos. Depois virou-se para Cecília. Eu guardei esse quarto com a ideia de que, se eu abrisse, estaria traindo a memória dela. Mas agora, eu entendo que deixar a porta fechada é que não deixava ninguém novo entrar. Ele entregou o porta-retratos nas mãos de Cecília. Quero que escolha um lugar da casa para colocar, mas dessa vez, junto com a carta, e com uma foto nossa. Porque agora essa casa é feita de tudo o que vivemos, e do que ainda vamos viver. Ela segurou o retrato com cuidado, os olhos marejados. Eu prometo cuidar dessa história como se fosse minha. Miguel sorriu. Já é sua. Na semana seguinte, Miguel chamou o antigo tabelião da cidade. Sentaram-se no escritório, com os documentos sobre a mesa e a mão de Cecília sobre a dele. Quero regularizar sua situação. Nome, CPF, tudo. Para que você exista perante a lei como a mulher que é. Não precisa. Precisa sim. Porque, se um dia ele voltar, quero que o mundo saiba que você tem alguém do lado. Um nome, um lar, um lugar. Você não tem medo de se envolver num processo que pode trazer ele até aqui? Tenho mais medo de perder você por medo dele. Cecília o abraçou, forte. E naquele abraço, Miguel sentiu tudo o que havia sonhado por anos. Confiança, paz e amor verdadeiro. Não idealizado, mas inteiro. O casamento veio meses depois. Simples. No quintal da fazenda, sob os ipês floridos. A cidade inteira foi convidada. Os peões da fazenda, os vizinhos, o padeiro da vila, a costureira que ajudou a ajustar o vestido de Cecília. Ela entrou de mãos dadas com Zulu, que carregava uma fitinha no pescoço. Miguel a esperava sob a pérgola enfeitada com lavanda. Usava camisa branca, calça de linho e um sorriso que não cabia no rosto. Achei que você não ia querer casar de novo, ela disse sorrindo diante dele. Só porque agora eu entendo o que é isso. Não um contrato, mas um compromisso de alma. E você aceita? Aceito você. Todos os dias. E no fim do dia, enquanto o céu se coloria de dourado, Cecília trocou o vestido por um mais leve e caminhou até o topo do mirante com Miguel. Sentaram-se juntos, como naquela manhã em que ele segurou sua mão pela primeira vez. Você lembra o que me disse aqui? Perguntou ela. Lembro. Eu estava com medo de ser tocada. E agora? Ela sorriu. Agora eu quero ser tocada todos os dias, pela sua mão, pela sua presença, pela vida que a gente está construindo. Ele a abraçou por trás, o queixo repousando sobre o ombro dela. Você é meu lar, Cecília. E você é minha liberdade. A brisa soprava leve. O sol se despedia devagar. E entre árvores antigas, o som do vento e o perfume da lavanda, 2 histórias, que começaram em ruínas, se uniam em algo novo. Um amor renascido, não pela ausência da dor, mas pela escolha de amar apesar dela. Naquela fazenda, onde o tempo parecia andar devagar, havia agora vida em cada canto, porque a mulher que chegou pedindo abrigo por uma noite, havia escolhido ficar. E o homem que se afundava em silêncio, finalmente se entregou. Quantas vezes na vida a gente acha que não vai mais florescer, que o que vivemos nos quebrou demais para tentar de novo? Cecília chegou naquela fazenda sem nada, sem nome, sem chão, sem esperança. Miguel vivia cercado por lembranças, mas sozinho dentro de si.
Dois corações machucados, silenciosos, que se reconheceram sem promessas, só com presença. Essa história nos lembra que o amor verdadeiro não grita. Ele cuida, não pressiona, ele acolhe. E que às vezes, o que a gente precisa não é de um recomeço grandioso. É só de alguém que nos olhe e diga: pode ficar. Aqui, você está segura. Porque amar, no fim das contas, é isso. Ser abrigo. E permitir ser abraciado de volta. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que também precisa acreditar que o amor pode renascer, mesmo nos lugares mais inesperados. E me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo e qual foi a parte que mais te emocionou? Vou adorar te responder.